Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O assunto de hoje é turismo, porque no final de janeiro foi reaberto o Centro de Informações Turísticas do Mercado Público aqui de Porto Alegre. O local, que estava fechado desde março de 2020, recebeu melhorias na infraestrutura elétrica, pintura e também comunicação visual. Conforme a Prefeitura, o Centro de Informações já reabriu com uma programação diversificada. Para sabermos mais detalhes, recebemos hoje o diretor de turismo de Porto Alegre, o Luiz Armando de Oliveira. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E de também estar podendo contar essa história aqui para Porto Alegre, que a capital ganha de volta aí. É esse centro de informações. Eu queria que começasse destacando, Luiz, começasse destacando a importância desse espaço bem no centro de Porto Alegre. Bom, esse espaço é de uma importância muito grande, não é, Felipe? Haja visto que ali serão prestadas as informações, serão passadas as orientações do que o turista, do que o visitante em Porto Alegre pode fazer, quais são as opções, como é que ele pode se dirigir para conhecer os atrativos turísticos mais interessantes, não é? Então, e evidentemente que acaba sendo, nesses dias que a gente já reabriu, aí nós temos uma semana, tá? Nós já percebemos que nós estamos atendendo não só turistas, mas também muitos cidadãos de Porto Alegre que buscam alguma informação de rua, alguma informação até mesmo do que fazer, não é? Então, a importância é enorme, não é? E nós temos, assim, uma missão agora, Felipe, de deixar esse centro de informações turísticas do mercado uma célula viva, não é? Nós vamos dar vida a este sítio. Então, nós programamos aí, junto com algumas entidades ligadas ao turismo, como, por exemplo, o Convention Bureau, como, por exemplo, a Associação Brasileira das Agências de Viagem, né, o Sindicato dos Guias, enfim, com uma série de entidades, a Brasel também, que é super importante, uma série de entidades representativas do setor, algumas programações. A própria Secretaria da Cultura, 2 vezes por mês, deverá colocar em frente ao CIT um artista que participe, enfim, seja de uma das belas artes, não é? Então, isso vai acabar ficando uma referência, né, que vai valorizar o mercado público também, que é um prédio histórico maravilhoso, e também as coisas aqui do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre que caracterizam também o nosso município. Bom, além então do cidadão, do turista, do porto-alegrense também poder acompanhar ali e ter as informações sobre a cidade, quer dizer que essa reabertura vai propiciar então programação artística, vai ter também visita guiada uma vez por mês ao mercado público, ter de volta isso. A ideia é reabrir com essa diferença realmente, trazendo mais para perto de Porto Alegre, do cidadão mesmo. Sim, nós vamos ter, junto com o Sindicato dos Guias, vai virar uma referência. Não é? O CIT fica sendo uma referência para que ali os guias se reúnam, porque ali está o grande movimento, não é? E aí, a partir dali, eles saiam para mostrar a cidade para os visitantes. Mas, paralelo a isso, Felipe, uma coisa que nós estamos entendendo muito importante, até mesmo pelo acolhimento que o mercado público está nos dando, né? A gente entende que deve fazer assim uma apresentação do mercado para as pessoas que estão ali no sítio. Então, a nossa equipe que trabalha lá dentro do centro de informações vai mostrar, pelo menos, as principais
os principais atrativos ou as principais características do mercado. E falar um pouco, evidente, da sua fundação, que foi lá no ano de 1865, como ele foi construído, enfim, se a gente reparar a data, é um fato muito importante essa inauguração que aconteceu até mesmo antes de alguns eventos importantes, não é? De algumas datas importantes da história do Brasil. Ao mesmo tempo, dentro do mercado, nós temos ali o Bará do mercado, que é uma referência das religiões africanas que nós temos aqui atuando muito em Porto Alegre. Certo. Bom, é importante destacar também que nesse momento que o mercado público está passando ali pelas readequações, principalmente lá com o segundo andar, ter ali de volta o centro de informações que fica ali no térreo do mercado público, bem pertinho da esquina ali do Paço Municipal, vai poder oportunizar que a sociedade possa ter de volta esse turismo realmente, né? Que a cidade aqui de Porto Alegre tem aí uma tradição, e há a possibilidade também, Luiz Armando, de daqui a pouco abrir em outros pontos da cidade, outros centros como esse também? Sim, a ideia é essa, Felipe. Nós temos, está dentro do nosso plano, abrir outros pontos de informação, outros centros de informação. Nós, num curto espaço de tempo, deveremos estar em parceria com o governo do estado, na rodoviária e no aeroporto do Salgado Filho. Tá? Então, o turista, ao chegar em Porto Alegre, já poderá contar com as informações tanto do estado como do município. Tá? E, além disso, nós temos ainda uma unidade móvel, vamos dizer assim, que é um city móvel, né, um micro-ônibus que atuou muito durante a, a Copa América em 2019 e também na Copa do Mundo, dois importantes eventos esportivos em que Porto Alegre foi sede. Então, a ideia é reabrir também, ou recolocar em funcionamento esse sítio móvel, que é mais um serviço, evidentemente, muito importante. Falando sobre isso, sobre esse transporte, e notícias que nós temos aí, Luiz Armando, sobre aquela linha de turismo aqui de Porto Alegre, né? Fazer aqueles passeios tradicionais aqui por vários pontos da cidade, centro histórico. Há possibilidade de voltar a esses passeios? Como está aí essa agenda? Esta agenda, Felipe, nunca foi esquecida por nós, tampouco pelos cidadãos que procuram e os turistas que a procuram muito. Lamentavelmente, ela teve que parar de circular, o ônibus teve que parar de circular também quando houve aquele fechamento do City, em função dessa pandemia que todos nós vivemos, não é? E aí, neste ano que passou, com a nova administração, acabou se entendendo que o serviço da linha turismo, desse serviço de tour de ônibus na cidade, deveria ser prestado pela iniciativa privada. Primeiro, que a prefeitura deve se preocupar com outras coisas muito, muito importantes também, na qual ela deve se focar. E nós entendemos, ao mesmo tempo, que este serviço de turismo é prestado com uma competência muito grande pela iniciativa privada. No mundo inteiro isso acontece. Tá? Nós temos um exemplo aqui do lado, que é Gramado, que tem uma empresa que presta esse serviço, ou mais de uma, inclusive, que presta esse serviço, né? E nós entendemos que esse serviço pode ser prestado. Então, lá em setembro, foi decretado que as empresas que quisessem operar poderiam apresentar seus projetos junto à nossa Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo, encaminhar um processo para a nossa diretoria de turismo, um projeto que nós avaliaríamos. Bom,
2 empresas já fizeram, e aí nós fazemos essa avaliação técnica, né? Adequamos um ou outro ponto para deixar a coisa bem redonda, e depois encaminhamos para a EPTC, que vai avaliar também sob um aspecto, sob um olhar técnico, as questões relativas à trafegabilidade, né? As paradas dos ônibus, quanto tempo ele leva em cada parada, né? Se existe alguma vegetação, alguma árvore, por exemplo, que impeça o pleno funcionamento do ônibus. Não é? Então, nós estamos agora com uma empresa já neste processo bem avançado, tá? E nós entendemos que no final de março, aliás, desculpe, no final de fevereiro, início de março, deva já estar circulando pelo menos uma linha contemplando esses lugares que já falaste, num trajeto semelhante ao que era feito pela Carris em 2020. Certo, Claro então que tá a tem informação aí, né, algum. que está se readequando para que logo possa voltar aí mediante essa parceria com a iniciativa privada. Bom, Luiz, desafios aí da diretoria, da secretaria para esse ano, mais ações previstas aí para o turismo aqui em Porto Alegre, quais os planos para esse ano? Nós temos muitos planos, e temos também, mais do que planos, já algumas realizações muito importantes, Felipe. Uma delas é o incentivo e o trabalho que está se fazendo junto às propriedades de turismo rural, né, que são maravilhosas porque mostram um pouco de todo o Rio Grande do Sul a poucos minutos do centro de Porto Alegre. Então, vai aí meia hora, 40 minutos do centro de Porto Alegre, se chega na zona rural de Porto Alegre e acaba se conseguindo conhecer um pouco do pessoal, do processo de produção de cerveja, acaba se conhecendo o processo de produção de vinho, pode-se fazer passeios a cavalo, pode fazer tem um turismo pedagógico, né, em que as crianças, ou adultos mesmo, como eu, podem ter contato com animais que normalmente na cidade não se tem, não é? E aí se tem aí 14, 15, 20 propriedades que estão aí pertinho de Porto Alegre. Por outro lado, uma outra conquista importante que Porto Alegre obteve ao longo do ano de 2021 e que é uma conquista muito importante é a questão do selo de turismo seguro, o Safe Travel. Tá? O Safe Travel é conferido por uma instituição internacional a partir de alguns protocolos e de algumas atitudes que são tomadas pelo destino, no caso Porto Alegre, que o transforma num destino seguro. Tá? Nesses tempos de pandemia, tu imaginas que ter uma certificação dessas é um diferencial muito grande. E deixa Porto Alegre, ao mesmo tempo, ao lado de grandes destinos no mundo inteiro, como Barcelona, Madrid, Paris, enfim, outras cidades muito visitadas. Tá? Certo. Bom, esse aí foi o Luiz Armando de Oliveira, diretor de turismo aqui de Porto Alegre, nos trazendo mais detalhes aí sobre a agenda aí de projetos, ideias da prefeitura para alavancar o turismo aqui na capital, dando destaque para a reabertura do Centro de Informações Turísticas do Mercado Público de Porto Alegre, que funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, no andar térreo do Mercado Público. Mais informações pelo telefone 3289-6725. Luiz, muito obrigado pela entrevista e bom trabalho a vocês. Muito obrigado igualmente, estamos à disposição. Tá certo.
Então tá certo, a gente encerra o nosso Jornal da Câmara de hoje e agradece a você pela audiência. Mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado, a gente se vê na próxima edição. Até lá!